Olá, seja bem-vindo ao podcast Team. Eu sou o Lucas, sou um adolescente aqui do Espaço Team, um desbravador do Clube Signo. Essa é a Mirella. Oi, gente, tudo bem? Eu também sou uma adolescente aqui do Espaço Team e uma trovadora do Clube Sigma. E essa é a nossa convidada especial, Laodiceia. Olá, boa tarde, pessoal. Eu sou aqui da Igreja Central também. Sou professora e amo trabalhar com os jovens da igreja e também já trabalhei com os adolescentes e hoje estou aqui à disposição de vocês, tá bom? É um prazer. E não esqueça de curtir, compartilhar e comentar nos nossos vídeos. Bem-vindo ao podcast Team, da Igreja Adventista Central de São José dos Campos. Estudamos a cada semana lições para seu crescimento espiritual. Reserve um tempinho do seu dia, estude com a gente e fortaleça sua caminhada com Jesus. Laodiceia, você poderia fazer uma oração pra gente, por favor? Sim, vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, nós agradecemos por estarmos aqui neste momento para estudar a Tua Palavra. Nos inspire para que, ao falarmos, ela cause efeito na nossa vida e que nós possamos, a partir desse momento, colocar em prática em nosso viver diário. Abençoa os adolescentes da Tua igreja e quem verá esta mensagem a posteriori, que o Senhor esteja com cada um de nós. Essas bênçãos te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos aqui com a lição 3, com o título Luz que ilumina o caminho. E o verso áureo é: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Então, pessoal, a Bíblia é algo fantástico. Vocês já pararam para pensar quantas histórias tem a Bíblia? Tem romance, ação, investigação, poesia. Já perceberam já quanta coisa tem nesse livro interessante? Geralmente os livros que vocês leem, vocês gostam de ler, né? Eu estou partindo desse princípio. Gostam de ler? Então, torne um hábito a leitura, porque ler é fantástico, é uma viagem. Hoje, com a internet, as pessoas não querem saber da leitura em si. Mas um livro, ele é perfeito para você viajar e imaginar coisas. E a Bíblia, ela contém histórias maravilhosas. Se pegar o livro de Gênesis, você vai ver quantas histórias tem interessantes ali. Quantas intrigas, quantos romances, quantas investigações. É maravilhoso esse livro e os outros também. E é um livro que não só conta histórias, mas é um livro que modifica a vida das pessoas. E a gente pode ver através desse capítulo e versículo que nós lemos, que tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o caminho. Vocês são desbravadores e já fizeram caminhada à noite, não já? Uhum. E o que vocês precisam para fazer a caminhada? Uma lanterna. Por quê? Para iluminar o caminho. Senão, o que acontece? A gente pode cair em um lugar ruim. Tropeçar. Tropeçar. Né? Tropeçar na árvore, sei lá, cair numa vala, enfim, tem que ter uma lâmpada para iluminar o caminho. Agora, nós estamos em uma floresta, um caminho escuro aqui neste mundo. Trevas por todos os lugares que nós vamos. E quando a gente não abre a Bíblia, que é uma lâmpada, nós vamos ficando sem a luz de Deus para nos guiar. E aí, como é que nós vamos caminhar para o céu se nós não temos uma lâmpada no mundo de trevas? Porque a Bíblia, Jesus disse assim, o mundo jaz do maligno e é trevas. A luz que ilumina é Jesus. E onde nós podemos encontrar Jesus? Saber quem ele é? Na Bíblia. Na Bíblia. Então, deixar a Bíblia fechada é não usar a lanterna em meio a uma floresta. Nós vamos tropeçar e vamos cair. Perceberam a importância do estudo da palavra de Deus? Na lição que vocês vão poder mais à frente, depois aqui do nosso podcast, ler e estudar, tem vários versículos muito interessantes. Como Timóteo diz que a Bíblia ensina, corrige. Provérbios diz que toda ela é a verdade e ela é a nossa proteção e o nosso escudo.
Então, como ficar sem ler a Bíblia? E uma coisa muito importante, Jesus falou que por causa dela, nós seríamos perseguidos. E grande perseguição da palavra de Deus aconteceu na Idade Média, aonde as trevas reinavam, principalmente na leitura. As pessoas não tinham o poder de ler um livro. Elas não conseguiam porque o Estado não permitia. Por isso que ela é considerada, se vocês já estudaram na escola, isso, ou vão estudar ainda, essa Idade Média foi responsável por tirar toda a leitura das pessoas, inclusive a Bíblia. Porque quando a pessoa lê a Bíblia, a mente ela se abre. Então, muitas pessoas, pelo poder aquisitivo também, não tinham livros. Era muito caro, porque não existia imprensa, não existiam os livros traduzidos, e só a cúpula romana, a igreja romana, eles tinham acesso aos escritos da palavra. Então, só eles liam. E aí, nós vemos o quê? Muitos ensinamentos e tradições foram passados, porque não tinha palavra, não tinha a lâmpada. Então, cada um passava aquilo que queria para que o povo pudesse ficar cada vez mais alienados à igreja. A igreja dominante da época. Só que no século XIV, surgiu um homem chamado John Wycliffe. E aí, ele começou, então, a falar, gente, por que só pouca gente tem acesso à palavra? Outras pessoas precisam ter acesso também. Então, ele começou a traduzir a Bíblia para o inglês. Certo? Só que a igreja não ficou nada feliz com ele. E ele veio a falecer, e depois de 30 anos, olha, imagina só, 30 anos, a igreja excomungou essa pessoa. Desenterrou os ossos, queimaram os ossos dessa pessoa e jogaram no rio. Porque ele pregava a palavra e ele traduziu a Bíblia. Discípulos deles também, como João Hus e Jerônimo de Praga, esses homens defenderam a autoridade da Bíblia e eles foram perseguidos, porque seguiram os mesmos ensinamentos de Wycliffe. E eles foram mortos, um na estaca na fogueira, que foi João Hus, colocaram numa estaca e tacaram fogo, e as cinzas foram jogadas no rio Reno. E o Jerônimo de Praga também foi queimado numa fogueira. Então, essas pessoas, elas tinham tanto amor pela palavra que morreram pela palavra. Todos esses acontecimentos prepararam, então, o caminho para o que nós conhecemos de reforma protestante. E que a verdade hoje, a palavra de Deus, foi traduzida e chegou até o nosso idioma. Você tem alguma pergunta? Acharam interessante a história? Mas por que eles excomungaram? O que é isso? Ah, tá. Então, a Igreja Católica, ela tem um ritual de comunhão. Então, por exemplo, se você for uma missa na Igreja Católica, eles têm toda a final da missa, eles pegam a hóstia, né, e dão para a pessoa. Isso representa a comunhão. Então, o padre é que tem aquela questão da comunhão. Então, toda pessoa que vai lá e participa da comunhão, quando é criança ou adulto, faz a primeira comunhão, tem todo um processo de liturgia da Igreja Católica. E quando eles acham que a pessoa é herege, ou seja, não está de acordo com os rituais da igreja, então é passado pela Cúria Romana, e aí o Papa e os bispos falam assim, essa pessoa não é digna mais de pertencer à comunhão da igreja. Então, é excomunhão. Então, não pode participar mais de nada da comunhão. Então, ele é excomungado da igreja. Entendeu? Não faz parte mais. É um herege. Ele não está de acordo com as doutrinas da igreja. Então, ele é excomungado. Ficou claro? Sim. Então, 30 anos depois, Wycliffe, ele foi excomungado por causa da defesa que ele tinha com relação à Bíblia.
Então, a igreja demorou 30 anos para dizer, nossa, isso aqui é uma heresia. Então, ele já estava morto. Mas vamos pegar, vamos lá onde ele está enterrado, vamos pegar os ossos dele, que ele não é digno de ficar lá, vamos queimar para apagar a existência dessa pessoa e do convívio da religião, porque era a religião dominante. A Idade Média, quem dominava era a Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Inclusive na época das Cruzadas. Então, eles iam lá e faziam... Quem não seguia o rito era excomungado e muitas vezes morto. Respondida a pergunta? Sim. Perfeito. E por que vocês acham que as pessoas arriscavam a própria vida para defender a Bíblia? Porque eles sabiam que era a coisa certa. A Bíblia tinha a verdade, então eles defendiam a verdade. Perfeito. Muito bem. E é o que nós devemos fazer hoje, né? Defender a verdade a qualquer custo. Para isso, nós precisamos conhecer a verdade. Muito bem. Então, a verdade bíblica ela foi ocultada, certo? As pessoas podiam ler a Bíblia na Idade Média? Não. Não. Não podiam. E combatida também, certo? Através de proibições, prisões, fogueiras. A gente viu aqui, né? Uma pessoa passou pela fogueira depois de morta, né? 30 anos, e 2 outras foram mortas na fogueira mesmo. E aqui tem uma pessoa que, quando estava sendo queimado vivo, deixa eu ver qual delas, eu acho que foi João Hus. Sabe o que ele fazia? Cantava. Já imaginaram isso? É muita fé, né? O fogo vindo queimando, a pessoa cantando. Hinos de louvor a Deus. Ou seja, cumprir a minha missão de ser alguém que realmente está cumprindo o propósito de Deus. E Jesus, lá em Mateus, no começo da lição, vai falar sobre Mateus. E deixa eu ver aqui para dar a passagem certinha para vocês. Mateus 10, de 17 a 22. Jesus ele fala que as pessoas seriam perseguidas por causa do nome dele. E seriam até mortas por causa do nome dele. E isso aconteceu. Vocês acham que isso vai acontecer novamente? Sim. Sim. Será que nós estamos preparados para isso? Não. Se nós não estudamos a Bíblia, nós vamos nos preparar para isso? Não. Não tem como, né? Porque a firmeza na palavra vem através do estudo. E eu fiquei assim, li nessa lição aqui, uma coisa muito interessante, que a maioria dos cristãos, está na lição de quarta, só 14% das pessoas que se dizem cristãos sabe defender a Bíblia, seus direitos através da Bíblia, 14%. De 100%, então 76% não sabem defender seus direitos, não sabem defender a Bíblia, não sabem defender aquilo que acredita. Isso é muito sério, vocês não acham? E desses 46% dos entrevistados, a metade desses 46% de entrevistados, eles leem a Bíblia apenas uma vez por semana. Então, olha a quantidade mínima de pessoas que estão realmente estudando a palavra. Certo? Então, a Bíblia não é apenas uma coleção de história ou um bom livro. É a essência. Ali contém o plano de Deus para a nossa salvação. É um mapa. Além de ser uma lâmpada, é um mapa. Como você vai chegar ao céu sem a sua lâmpada para te guiar e sem um mapa também? Vocês não sabem o que é um mapa, né? Para guiar o caminho. Antes do GPS, as pessoas viajavam para qualquer lugar do Brasil, elas tinham um mapa. Elas pegavam um mapa e ali no mapa elas iam ver a rota. Era muito mais difícil para viajar, né? Tinha os mapas aí de rodagem nas estradas. Hoje, vocês pegaram uma geração muito legal, que tem assim, coloca lá o endereço no GPS e o GPS ainda vai falando com você.
E aí você vai no local certinho, né, para quem dirige. Mas se vocês não dirigem ainda, mas meu pai, o irmão, indo e com GPS para achar os endereços. A Bíblia é o nosso mapa, é o nosso GPS. Sem ela, nós não vamos conhecer a vontade de Deus na nossa vida. Sem ela, nós não vamos chegar ao nosso destino. Tem muita gente que pega a Bíblia. Eu tenho até uma pessoa que trabalha comigo, eu os vejo no carro, assim, algumas coisas. A Bíblia está sempre aberta. Já viram casos chegar? A Bíblia está sempre aberta, ou no Salmo 91, ou no Salmo 23. Está lá, chega, está empoeirada, amarela. Isso tem alguma serventia? Não. Só de enfeite. Mas tem muita gente que acha que é como se fosse um amuleto. A Bíblia, ela não é um amuleto. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, ter uma Bíblia e até mesmo lê-la, vocês acham que é suficiente para conhecer a palavra de Deus? Sim. Será que é só isso para conhecer? Não, acho que não. Porque a gente tem que ter um bom relacionamento com Deus. Um relacionamento firme. Eu acho que Exatamente. sim. Porque se você ler a Bíblia, você vai criando um relacionamento com Deus. Enquanto você lê, não... Tem uma faca de 2 gumes aí. E vamos pensar. O ateu, ele lê a Bíblia? Lê. Alguns leem. A maioria lê a Bíblia. Eles têm relacionamento com Deus? Não. Lê por ler. Os cientistas leem a Bíblia? Até para saber defender as suas ideias. Então, ler a Bíblia é algo importante, mas a comunhão com Deus, como você falou, também é necessária. Ler a Bíblia apenas como um livro comum não vai fazer diferença na nossa vida. Por isso que, ao ler a Bíblia, eu preciso primeiro orar a Deus para que o Espírito Santo ilumine a minha mente, abra a minha mente para que eu possa entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Senão ela se torna apenas um livro comum. Então, existe a leitura e a oração. Oração e estudo da Bíblia. Para que Deus, ele direcione a nossa vida, para que a gente possa realmente compreender o que ele quer para nós. Como é que, quando chegar a perseguição para a gente, ou pode ser que para vocês, de repente, nem vai ser na minha geração, né? Pode ser. E para defender, porque na faculdade, principalmente quando você chegar na faculdade, tem muitas coisas que você não precisa defender, com relação ao sábado, com relação aos seus valores. E o que essa história toda que vocês ouviram dos reformadores deixa de legado para vocês, de lição? Eu acho que isso está acontecendo agora, porque um exemplo mais recente agora foi do Jogo do Brasil, que foi na sexta-noite. Sim. Eu falei pra minha amiga que eu não ia assistir porque era sábado, então eu me coloquei falando que não iria assistir, pois era o dia que eu guardava. Perfeito. Você se posicionou ao lado da verdade com aquilo que você acredita. Então, essa pergunta, para nós estarmos preparados, porque a perseguição virá. Para nós aqui no Brasil, elas são um pouco veladas, né? Às vezes a gente vê perseguições com relação ao sábado, mas é uma coisa que não envolve prisão, não envolve quebra de direitos, nem nada. Mas em países como a lição cita aqui, como Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Irã, Maldivas e outros, eles prendem as pessoas. Ele não pode falar de religião. Minha filha foi à França o ano passado com o esposo e eles perceberam lá que eles também não podem falar sobre religião com os amigos. É proibido falar sobre religião. Então, como falar de religião nesses países que não é permitido? Então, eles usam várias estratégias, como a amizade, como exemplo, para mostrar o cristianismo. Então, nós temos que estar preparados para defender a verdade, assim como os nossos reformadores da igreja.
E eles ficaram firmes porque eles defendiam e estudavam a palavra. Tinham fé que se acontecesse qualquer coisa, não importa, porque a vida deles, a pátria deles não eram aqui. Não era aqui, era no céu. E nós temos que ter isso firme. Então, olha só, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? A Bíblia é um dos livros mais distribuídos, é o livro que mais vende, mas é pouco lida. Olha aqui, que coisa estranha, né? De um lado é o mais vendido, o outro, pouco lido. Então, o que adianta ter a Bíblia sem lê-la? Nada, não adianta absolutamente nada. Em vários países, o que acontece? Cristãos continuam sendo perseguidos, acabamos de falar. E o que vai fortalecer a nossa fé? Já falamos também. Como vamos nos posicionar diante da verdade? Sim. Como? Lendo a palavra, nos alicerçando, fazendo parte, aumentando os 14%. Lembra dos 14%? Que eu disse que sabe defender a sua fé porque estudam a palavra? 14% dos cristãos. Nós precisamos aumentar isso. Ser 100%. Se eu fizer a minha parte, você fazer a sua parte, ela fizer a parte dela, cada vez mais nós vamos aumentando o número e a porcentagem de cristãos que leem a Bíblia e sabem interpretar e defender a sua fé. Aqui, olha só que afirmação interessante. Hoje, o problema não é mais a falta de acesso à Bíblia, porque a Bíblia está aí. A Bíblia tem um preço bom para comprar, né? Ou às vezes até a igreja doa a Bíblia para as pessoas. Mas a forma como nos relacionamos com ela, ter a Bíblia e não fazer uso dela, não vai adiantar nada. Certo? Concorda com isso? Sim. É o livro mais lido? Não. Não. É o livro mais vendido? É. Sim. Sim. Porém, precisa ser lido, estudado à luz do Espírito Santo. Tá? Vamos ao próximo? Olha só. Os reformadores que a gente viu, que a gente estudou, eles permaneceram firmes e mostraram como é importante permanecer firme. Na verdade, não só os reformadores, mas desde os discípulos de Jesus, desde as pessoas que morreram por defender a verdade, né? Foram presas por defender a verdade, mostraram o quanto é importante defender a verdade. Que não importa quem é capaz de matar o corpo que a gente está aqui. Né? Esse corpo aqui, um dia Deus vai nos ressuscitar. Se nós defendermos a verdade, nós estaremos ao lado da verdade. Não importa o que vai acontecer. E um dia nós habitaremos eternamente com Cristo. Tá? Investir no estudo da Bíblia, segundo um grande pregador pastor, né? Ele não era adventista, ele era um pregador batista, Billy Graham. O livro é a única palavra que pode fazer com que a humanidade se construa. Ele é o único livro que a humanidade não vai conseguir destruir. Tá? A França, no Iluminismo, pegou todas as Bíblias e queimou em praça pública. Na Praça de Paris. Queimou todas as Bíblias. Mas acabou com a Bíblia? Não. Porque a Bíblia tem a palavra de Deus. Ela continua marchando sempre para frente. Estudar a Bíblia é usar a lâmpada que Deus nos deu, usar um mapa para um dia, quando Jesus voltar, ele vai dizer para a gente assim: filho bom e fiel, entra no reino do seu Senhor. E nós estaremos olhando para o céu e falando o que Isaías diz. Em Isaías 25:9, ele diz o seguinte, que nós vamos olhar e vamos falar assim: este é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Este é o nosso Deus, olhando para o céu, com aquela alegria, porque nós seguimos a palavra de Deus e seguimos a lâmpada que Ele nos deu. Nós possamos estar lá nesse dia, todos de pé, olhando para cima e agradecendo a Deus por ter vindo nos buscar.
Amém? Amém. Né? Enfim. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um podcast. Muito obrigado, Laodiceia. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Falando a respeito da palavra de Deus, né? Que é importante para a gente ler, estudar, para fazer as nossas escolhas na vida. Muito obrigado, Mirella, por participar novamente de um podcast. Obrigada eu. E não esqueça de curtir e compartilhar nosso vídeo mais uma vez. Tchau! Tchau!